Rádio Globo. Oi pessoal, boa noite. Então estamos aqui iniciando um programa Estilo de Vida e hoje o papo vai ser sobre vinho. A gente vai tentar relacionar aí um pouco isso com saúde, se é que é possível. Nós estamos recebendo aqui hoje a nutricionista e minha amiga Débora Wagner, que além de nutricionista funcional, ela é uma chefe de cozinha funcional. Débora, seja bem-vinda. Obrigada. E também o amigo sommelier, professor da UniFGV, Elton Silva. Elton, seja bem-vindo. Obrigado. Gente, quando a gente fala de saúde, a gente vai falar... normalmente é meio incompatível, né? Álcool com saúde. É o que a gente defende nos atendimentos. Mas a gente sabe que na prática não é bem isso que funciona. Então, sempre a gente é questionado sobre qual seria a melhor opção para a saúde em relação à bebida alcoólica. E aí a gente está influenciando percentual de álcool na bebida alcoólica, mas como muitas vezes as pessoas são preocupadas com composição corporal, estão preocupadas ali com não engordar, na verdade, baixar o percentual de gordura, a gente também tem sempre que tocar no assunto em relação à quantidade de carboidrato. Você acha que é a melhor opção, Débora, em relação a não sair da dieta tanto, ou não furar tanto a dieta? O vinho seria a melhor opção? Normalmente se recomenda vinho, espumante, né? Isso, na verdade, eu acho que muito do paciente é o que ele gosta e o que ele traz do desejo de consumo. Pensando em valor calórico ou até mesmo de uma indicação de ter ou não carboidrato, o vinho não seria a primeira opção, mas dentro do que o paciente já traz como desejo de consumo, a gente tem que organizar a questão da dieta, das escolhas de alimentação. Quem gosta de vinho, naturalmente já vem com essa solicitação. Eu quero que no meu cardápio tenha alguma possibilidade de consumo. Mas a minha pergunta é o seguinte, eu não sei se eu entendi. Então, na sua concepção, o vinho não seria a melhor bebida, ou seja, a menos calórica? Isso, não é a menos calórica e não é a que tem menos carboidrato. Ela está como um intermediário entre os destilados, como o whisky, a vodka, o saquê, que até proporcionalmente é o menos calórico, junto com o gin. Gin, né? Hoje em dia se fala muito de gin. Isso, o gin é versátil. Uma demanda de gin muito grande. Isso. O problema do gin é que as pessoas hoje em dia querem fazer... querem tomar o drink... Algumas misturas, né? Não, o drink mais tradicional, que é o GT, né? O gin tônica. E o problema é que a grande maioria das tônicas, elas têm uma grande quantidade de açúcar. A maioria numa latinha daquela de 330, 350 ml tem mais de 30 gramas de açúcar, né? Mas aí em relação ao vinho, você estava falando... nessa opção de vinho, quais seriam então, já que muitas vezes é uma solicitação do próprio paciente, você enxerga benefícios na utilização do vinho e quais seriam esses benefícios? Na verdade, em termos calóricos, é intermediário entre as outras bebidas alcoólicas, entre a cerveja e os destilados, ela ficaria ali nessa zona intermediária, em torno de 120 calorias, uma dose que fica entre 120 a 150 ml. a 150 ml. Isso, então... É um valor calórico... Das pequenas, né, cara? O problema é que sempre excede esse volume. Então é intermediário, mas a gente tem vários benefícios em relação ao consumo, desde os polifenóis, que eu acho que é onde detém os maiores benefícios. O resveratrol é o mais conhecido, muito mais falado ultimamente. Antigamente a gente falava muito dos flavonoides, isso, né? Que está relacionado à pigmentação também. Da casca, né? Isso aí o Elton vai poder explicar melhor pra gente. Isso. E o resveratrol, o problema que eu acho, aí eu falo enquanto médico, é que as pessoas acham que, primeiro, aquela história antiga de vamos recomendar uma taça de vinho diariamente, eu acho que a gente nunca pode estimular ninguém a fazer uso diário de bebida alcoólica, né? Por todos os riscos para a saúde, inclusive os próprios vícios. Por outro lado, a gente também não pode achar que vamos tomar vinho porque o resveratrol é interessante para a nossa saúde, né? Porque eu acho que a quantidade que a gente vai tomar, sei lá, eu não sei se você sabe me responder isso, sei lá, 50 miligramas de resveratrol por dia, quanto seria disso em litros de vinho? Porque não seria uma taça. Dia, né? Então, assim, é óbvio, se a gente puder associar o uso da bebida alcoólica, que eu recomendo que seja a mínima possível, mas como alguma bebida que nos traga alguma propriedade para a saúde, melhor, né? Claro. E pode falar, desculpa. O consumo do resveratrol, ele está associado ao álcool. Os benefícios são potencializados com o consumo do álcool no sentido da vasodilatação, que é algo muito importante relacionado ao consumo do vinho. A frequência e a dose, claro,
de acordo com o cardápio que a pessoa tem. Quando a gente tem uma dieta rica em vegetais, principalmente vegetais crus, os vegetais pigmentados, isso aí é contrabalanceado. A gente, claro, que vai preferir que o paciente consuma muitas verduras, frutas e, claro, que tenha um consumo moderado de vinho. Eu acredito que a gente precisa pesar, como você falou, doutor Sávio, em relação ao estímulo do hábito de uma bebida que vai trazer, além dos benefícios à saúde, traz também algo partindo do vício e da necessidade, né, de consumir. Acho que a gente tem que ter essa consciência e pensar que os benefícios do resveratrol está relacionado à vasodilatação e ao fortalecimento do músculo cardíaco, propriamente. A gente pode ele imaginar... é um excelente antioxidante, na verdade, Isso. né? A gente pode imaginar que o resveratrol, ele é o whey protein dos nossos músculos, principalmente do músculo do coração. Ele não pode... Pessoal que vai ouvir isso aí, ferrou. Agora é que vão tomar vinho mesmo. Mas como o whey protein, ele não pode ser associado a não fazer exercício. Entendi. Só faz sentido o consumo do resveratrol como um potencializador dos benefícios do exercício físico e da vasodilatação, se existir o exercício físico. Então, quando a gente passa do princípio da vasodilatação, a gente melhora a memória, a gente melhora a circulação, a gente melhora o desempenho sexual, a gente melhora a capacidade de engravidar. Isso nas leituras e nos estudos relacionados ao benefício do vinho, mas claro, com critério e eu quantidade. acho que o papo é esse. Se a gente puder associar o pequeno consumo à necessidade do indivíduo, do nosso paciente, né, associar essa ingestão de álcool a um produto que de alguma forma, desde a gente sempre recomenda que seja uma ingesta moderada realmente, associada a algum tipo de benefício, eu acho que é melhor. E Elton, em relação à visão do sommelier, você tem alguma coisa para acrescentar? Eu sei que não é muito tua praia em relação à saúde, assim, né? O sommelier, o especialista em vinho, ele não está muito preocupado quais são os benefícios do vinho para a saúde. Ele quer saber lá do aroma, ele quer saber, né, de causar o prazer ali, ofertar o prazer para quem está bebendo. Mas na tua visão, vocês leem sobre isso? Não é uma coisa que é discutido quando vocês fazem os cursos de sommelier? Veja, grande parte sim está preocupado só com o prazer do vinho, mas hoje em dia também existe a preocupação da quebra do consumo diário, por exemplo. Não é bom consumir vinho regularmente todo dia. Até alguns modelos de escola, eles priorizam e deixam claro lá que é bom você não consumir vinho regularmente. O organismo acaba se acostumando com isso. A tendência é você aumentar um pouco o consumo também, se você consome vinho de forma regular. Dificilmente tem alguém com disciplina para consumir só uma taça por dia, que não exceda os 120, 150 ml aí por dia. E outra coisa, né? O sommelier, coitado, ele prova vinho diariamente, né? Vocês, quando estão viajando, o consumo é muito maior. Se for assim, o cara vai tomar quanto por dia? E a gente prova e descarta. Pois é, o correto é descartar, o sommelier descarta, né? E ingere, faz ingestão do que mais gostou. Se bem que a gente gosta de muita coisa. Imagino. Eu gosto que não sou sommelier, né? Sou só curioso com vinho. Me fala outra coisa, Elton. Em relação às características, a gente sabe que parte dessas características benéficas para a saúde, elas estarão na casca, certo? E outra grande parte, que é o que a Débora estava falando, que é a parte do resveratrol, ela vem da semente da uva. E aí, assim, tem muita gente que talvez não entenda, e a gente aqui, antes de começarmos, rolou o papo aqui, Débora disse que é muito comum se perguntar se o benefício, no consultório, né, se o benefício do vinho branco seria igual ao vinho tinto. Em relação a isso, explica um pouco rapidamente qual seria a diferença de um vinho tinto para um vinho branco, em relação à casca, em relação às sementes, quais seriam, se isso mudaria ou não, se você acha que isso influenciaria na quantidade de benefícios que a gente teria. Veja, basicamente está associado à pigmentação, à coloração da casca. O interessante é quando se pesquisa, quando se observa em alguns países, Espanha, Itália, Brasil, Portugal, as uvas que têm uma maior quantidade dessa pigmentação, elas se adaptaram a um clima quente, uma região de horas de sol com maior intensidade e prolongada. Então elas conseguem produzir mais cor, elas ficam mais ricas em cor, e aí você consegue extrair os benefícios da casca. Você sabe dizer se, por exemplo, em relação aos benefícios para a saúde, se essa casca da uva branca, né, a famosa uva verde que as pessoas chamam, mas a uva é branca na verdade, se teriam as mesmas características ou não?
No caroço, sim, você vai encontrar. A composição é bem parecida na casca, no caroço e no engaço, que se chama, que é o que sustenta a uva no cacho. O talinho, né? O talinho. Entendi. Mas nessas três partes da uva você consegue encontrar. Lógico, por exemplo, se tratando de tanino, você tem um tanino amargo no caroço, tem um tanino que a gente quer no vinho, que é o que está na casca, e tem um tanino herbáceo Que é o que no vem talo. no talo ali. Exatamente. Aí você descarta ou aproveita partes da uva. Para vinificação, lógico que você vai aproveitar o tanino, Da casca. o aroma que está na casca. Em relação à pigmentação, a uva tinta ou vermelha, ela vai ter mais benefícios do que a uva verde ou branca, porque ela não tem a pigmentação. Agora, se tratando da parte oleaginosa, ela está concentrada no caroço. Então você consegue extrair, se for aproveitar. Ou seja, se Nesse a gente caso- for falar aqui em benefício, o vinho branco não deixa de ser benéfico para a saúde, mas talvez o vinho tinto, por conta de mais características presentes ali na casca da uva, talvez seja melhor para a gente. Isso. Na verdade, a uva vermelha, né, a uva escura, ela tem uma família maior, ela abrange uma família maior dos polifenóis. Ela tem a antocianina, que tem essa característica da pigmentação vermelhinha. E a gente fala também dos aromas da antocina, ou antocianina, como eles chamam. Cianina, é isso. E o cara relacionaria isso com o quê? Vai, fala aí agora de Veja, aroma. você, lógico, dos aromas e da Porque coloração. aroma de vinho, amigo, é o seguinte: eu gosto de tomar vinho, né? Você sabe, a gente já se conhece há um bom tempo, mas eu tenho dificuldade com aroma. Eu quero sair assim, aí o sommelier, Débora, chega assim, isso aqui tem aroma de grama cortada, né? Essa eu já consegui. Isso é a entender. famosa pirazina. É. A pirazina é o que você encontra no pimentão, no aspargos, entre outras. Tem uma cadeia, tem as famílias e as classificações dos aromas. Para não complicar, eu sempre digo, primário, secundário e terciário. Tá? Primário é tudo que está evidente ali, é o aroma da própria casca da uva. E ela traz a informação dela. O Sauvignon Blanc, por exemplo, tem a pirazina bem clara. No Chile, então, assim Que é como o o Cabernet Sauvignon. O Sauvignon Blanc claramente tem essa história da grama cortada, né? Isso, e aí vai mudar um pouco do maracujá para grama cortada, se ele é neozelandês ou se ele é chileno. Tem a ver também tudo com o grau de maturação e com solo, mas assim, principalmente o grau de maturação, horas de sol que ele recebeu e como a variedade se acostumou naquela região. Lógico, os aromas com mais doçura é de clima quente, os aromas com mais frescor e clima frio. Muita gente diz que não gosta do vinho, digamos assim, vamos usar esse termo, pela frescura do vinho, né? O fato de muita ciência para se tomar um vinho, a taça adequada, tem que ter o aroma tal, a temperatura, eles gostam de uma bebida um pouco mais simples. Por outro lado, tem uma gama de pessoas que acham que é interessante exatamente esse enriquecimento desses sabores, desses aromas. Na verdade, a gente, você pode me corrigir se eu estiver errado, mas a gente, quando se prova um vinho, a gente não está provando, entre aspas, somente com paladar, né? Então a gente está usando outros sentidos nossos, como o olfato, sem dúvida nenhuma, né? Uma vez me disseram que quando você vai você vai deglutir o vinho, você na verdade deveria tomar o vinho inspirando, para você sentir ao mesmo tempo o sabor e olfato, né? Não acho que a gente não pode complicar demais, não, mas eu acho que é interessante entender que, assim, para que a gente possa tirar o máximo possível da bebida alcoólica, do sabor para quem está procurando. Foi o que eu estava falando, conversando um pouco antes aqui com Débora Wagner. Qual é o melhor vinho para mim? Eu sempre digo que é o que você tem no momento, que é o que você pode pagar por ele e o que você gosta da forma que você gosta. Isso aí, para desmistificar, sempre tem várias taças, mas eu sempre digo, todo mundo precisa de 3 taças de diferentes tamanhos, e aí você joga com quantidade, vai atender a necessidade. E em relação ao vinho tinto, tem outros frutos que trazem o mesmo benefício, né? Com pigmentação, assim como uva, outros alimentos, o tomate. Eu prefiro tomar vinho. Do que é isso, né? Eu prefiro tomar vinho. Me fala uma coisa, uma dúvida que é bem comum que as pessoas perguntam para quem está começando a tomar vinho. Se toma normalmente vinho com água, né? Aí existe uma dúvida clara. A água é para a gente lavar a boca, para poder sentir melhor ali o sabor do vinho, ou seria simplesmente vamos tomar água para hidratar e a gente tem uma consequência não tão ruim assim da ingestão do álcool? Antes é válido falar um mito, uma mística que existe, que se fala que a água dá cirrose junto com bebida alcoólica. Isso não é verdade.
Eu nunca ouvi não, essa história. A turma tem isso no... O problema foi a água, né? O problema foi a água. A azeitona da empada. A azeitona da empada. Mas a água, ela, primeiro, para hidratar, ela é fundamental para fazer a hidratação, porque o consumo de álcool, geralmente você está em degustação, então é interessante você intercalar com a água. Você vai diminuir o potencial de álcool do vinho. Depois serve para lavar o palato e serve para dar esse ritmo aí de consumo também. Ô Débora, e duas perguntas simples, até para a gente encerrar. Primeiro, dá para incluir vinho na dieta? E a segunda, dá para cozinhar com vinho? Você que faz comida funcional, você acha que o vinho daria para ser incluído em alguma comida funcional ou não casa muito bem? Já respondendo, a gente tem algumas receitas, por exemplo, uma geleia de bacon que a gente pode fazer com um adoçante. Bacon não faz mal não, viu, gente? Um adoçante e com o vinho tinto. O vinho é evaporado, na verdade o álcool é eliminado, então a gastronomia utiliza muito do sabor, da pigmentação e dos benefícios também do vinho. Inclusive os flavonoides, os polifenóis, no aquecimento eles se melhoram, eles ficam mais disponíveis à absorção. Então dá pra gente cozinhar na gastronomia funcional com vinho sim, o balanço da receita que é importante e claro, a quantidade, a indicação. Em termos de escolhas alimentares para enquadrar o vinho, isso é o que a gente faz muito no consultório. A gente tenta orientar que as pessoas mantenham uma rotina de menor consumo de carboidrato no seu dia, que a refeição também possa ter esse menor peso de carboidrato para que se escolha. Mas você acha que o correto, quer dizer, não tem correto, né? Mas assim, o que você prefere fazer, o que você sugere, é incluir, se alguém pedir, obviamente, uma pequena quantidade de vinho na tua dieta, ou você deixa como uma coisa fora da tua dieta, só, o vinho não está na dieta, se você for beber, beba isso na quantidade tal, e aí você vai ali fazer uma compensação com a quantidade de carboidrato que você já colocou na dieta. Isso, é isso mesmo. Na verdade, bebida alcoólica não entra na prescrição dietética, a gente inclusive não deve, né, colocar dentro da programação do paciente quando ele solicita. Até mesmo porque talvez seja até como se estivesse estimulando, né? Isso. Não acho que é legal. Exato. Também. A gente faz um balanço, uma compensação no dia, na refeição que o paciente vai escolher consumir o vinho, para que isso não cause tantos danos, digamos assim, aos objetivos que a gente tem desenhado para o paciente. Gente, obrigado por vocês terem vindo. Eu acho que o segredo é sempre equilíbrio, né? Não acho que a gente não pode fazer do vinho ou do espumante, que a gente terminou não falando hoje aqui, do champanhe, que a gente pode falar em outra oportunidade, que também ali vai oferecer algumas características interessantes vindo da própria uva. A gente só não pode considerar como uma coisa legal o alto consumo de álcool, né? Para a saúde não é interessante, né? E acho que sim, que eu sempre uso uma frase dizendo que a vida é dura demais para que a gente não tenha um prazer uma hora ou outra. Desde que a gente faça isso com moderação. Eu digo que sempre que a gente vai furar uma dieta, digamos, seja com comida ou com bebida alcoólica, que a gente faça com consciência e sob alguma orientação, né? Porque acho que o equilíbrio é o segredo de tudo. A gente vive buscando esse equilíbrio. Agora, obviamente, se a gente quer baixar de peso, se a gente quer melhorar a saúde e a condição da composição corporal, se a gente não fizer boas escolhas e até cortar essas coisas de excesso, as coisas não vão facilitar, né? Então sejam bem-vindos, espero que a gente volte a conversar de vinho, né, Elton, porque é um assunto que a gente gosta. À disposição. E eu acho que é um assunto que interessa a todo mundo, né? Sejam bem-vindos, obrigado mesmo. Gente, depois vocês podem sugerir alguns assuntos para que a gente possa conversar aqui. Esses assuntos tanto na nossa coluna, que vai ao ar na Rádio Globo Recife, nas segundas, quartas e sextas, né? Pela manhã, no programa Café das 6, que vai das 6 às 8 da manhã. E uma vez por semana, a gente está conversando aqui à noite, às 8 da noite. A gente sempre vai soltar esse vídeo às 8 da noite nas redes sociais da Cardoso e Ávila e também da Rádio Globo. Então participem, mandem aí as sugestões para vocês. Obrigado. Obrigado. Obrigada. Rádio Globo.